tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, seu trabalho. É um prazer estar conversando com vocês sobre essa arte e a arte e as manhas da liderança. Temos conversado a respeito de alguns verbos e hoje eu vou estar conjugando com você, compartilhando com você o verbo mais difícil para ser conjugado enquanto homem, enquanto liderança, que é o verbo confessar. Esse verbo é um desafio, porque confessar é aquela atitude, aquela atividade de estar reconhecendo o erro, especificamente reconhecendo o pecado ou os pecados. E nós sabemos, como ser humano, nós somos orgulhosos, arrogantes, e o reconhecimento de fraqueza, o reconhecimento do pecado, de fato é algo desafiador. A palavra grega para confessar é homologel. Esse verbo traz a conotação, uma palavra atual, homologação. Isso é um acordo, é concordar. Eu concordo que eu errei, eu concordo que eu pequei. Olha, para chegar a essa posição de concordar que errou, de fato é algo divino no nosso coração, porque nossa inclinação é de defesa, é de arrogância, é de auto se defender, é de justificar os erros, é de racionalizar os erros, os equívocos e os pecados. E nos traz esse desafio. Primeiro é o confessar a Deus, é reconhecer que pecou diante dele. Quando Davi cometeu aquele grave pecado, cometeu aqueles pecados, não só um, mas quando ele cometeu aquele pecado conhecido como adultério, lá com Batseba, depois de ser repreendido por Natã, ser confrontado por Natã, ele se arrepende. Escreve o Salmo 51 dizendo: contra ti somente pequei. Ponto final. Isso é, ele reconhece o pecado diante de Deus e ele não justifica, ele não racionaliza, ele reconhece o pecado. Então, a primeira coisa, esse reconhecimento do pecado diante de Deus. Confessar o pecado a Deus, concordar que nós pecamos, que nós cometemos algo que entristeceu o coração de Deus. E é interessante que a Bíblia traz uma promessa de que aqueles que encobrem suas transgressões jamais prosperarão, mas aqueles que as confessam e deixam alcançarão misericórdia. Está lá em Provérbios 28:13. Isso é, aquele que encobre, ele não prospera, mas aquele que confessa, ele alcança a bênção de Deus e a prosperidade. Lembrando que prosperidade é muito além do que riqueza material. Principalmente é o crescimento na comunhão com o Senhor. Mas há um outro aspecto da confissão também, que nós temos deixado de lado, que é confessar os pecados uns aos outros. Está lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13. Lá diz assim, para nós confessarmos nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. É confessar para orar. É confessar porque na confissão nós alcançamos a bênção da cura, diz o texto. Não do perdão. Perdão que perdoa é Deus. Mas na confissão há um irmão espiritual, um irmão maduro, alguém que caminha com Deus, com o homem de Deus, nós conseguimos aliviar nosso coração e ser curado a nossa alma. Inclusive até para intercessão. Muito pode a oração do justo, ligado à confissão. Quando nós confessamos a Deus e compartilhamos o nosso pecado com alguém que é íntimo, que conhece a nossa luta, a nossa dificuldade, nós alcançamos a cura para a nossa alma, para a nossa saúde espiritual. Então é muito importante isso. Lembro de dois casos que queria compartilhar com vocês. Um de um pastor havia saído de casa para ir para a igreja, mas antes de chegar na igreja, lá na sua casa, ele brigou com a esposa e foi pregar. Sua esposa estava lá no auditório e aí ele ficou constrangido de pregar naquela situação, porque ele havia brigado com a esposa. Ele pediu aos irmãos que cantassem determinada música. Enquanto os irmãos estavam cantando, ele desceu e foi lá conversar com sua esposa e pediu perdão. Sua esposa falou: você está perdoado. Ele pregou, foi e pregou com profunda liberdade. Ele não foi humilhado, pelo contrário, ele foi modelo para a igreja, como tem que se proceder na confissão, diante de Deus
e também diante de alguém que nós ferimos. Há um outro caso também de um homem de Deus, um pregador, excelente pregador. Só que daqui a pouco surgiu um outro pregador, mais moço, com fogo, com alegria. Começou a pregar e as pessoas que o ouviam começaram a ir ouvir outro pregador. E ele ficou com inveja desse pregador. Esse pregador chamava Charles Haddon Spurgeon, um jovem pregador, apaixonado. Pregava com fogo, com muita unção, muita palavra. E aí ele ficou com inveja. Mas a grandiosidade desse homem de Deus é que ele um dia chegou para Spurgeon e falou: você me perdoa, porque eu tive inveja de você. A grandiosidade não é daquele simplesmente que comete, porque aí não tem nada de grande. O grande é aquele que reconhece o seu erro. Porque nós somos corajosos para fazer e covardes para reconhecer o erro. Há uma coragem de Deus no nosso coração quando nós confessamos diante de Deus e quando nós temos alguém que podemos compartilhar o nosso erro para que orem por nós. Saúde, mas também prosperidade. Prosperidade, mas também saúde. Na confissão. Confessar é um desafio, mas também há um tesouro de bênçãos para nós quando nós confessamos. Líder, tenha o coração aberto. Aprenda a confessar. Que Deus te dê a graça de você ter parceiros que você possa compartilhar, inclusive os seus pecados, para que possam interceder por você, para que você tenha uma alma saudável, prosperidade e saúde. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe.